Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e nós vamos começar a atividade número 18 de português. Pessoal, nos tempos atuais, nós estamos enfrentando a pandemia do coronavírus. Mas você sabia que o mundo já passou por algumas pandemias ao longo da história? E o que é pandemia, você sabe? Pandemia é quando uma doença contagiosa se espalha por todas as regiões do planeta, sendo muito trabalhoso reduzir os casos de infecção. É trabalhoso, mas não é impossível. O avanço da ciência e da medicina ajuda a encontrar meios cada vez mais rápidos e eficientes para reduzir a transmissão da doença, como, por exemplo, as vacinas. Junto a isso, é preciso que a população pratique novos comportamentos de higiene e distanciamento social. Agora que você já sabe tudo isso, vamos ler um conto que fala sobre a história de uma cidade que passou por uma pandemia de peste bubônica, mais conhecida como peste dos ratos, a doença dos ratos, lá nos anos de 1200 e 1300, durante o período da Idade Média. Então vamos lá conhecer essa história. O título da história se chama O Flautista de Hamelin. Era uma vez uma cidadezinha lá na Alemanha chamada Hamelin. Dizem que seus moradores não tinham higiene muito boa e ordenavam que as crianças trabalhassem bastante, sem hora para brincar. Não demorou muito tempo para que o lugar sofresse com uma infestação de ratos. Os ratos invadiram as ruas, as casas, o comércio e até mesmo o castelo do rei. Eles realmente tomaram conta da cidade, andando pelos esgotos e depois passando por cima dos alimentos que desejavam comer. Com tudo isso, a população começou a adoecer. A doença era tão contagiosa que as pessoas não podiam mais sair de suas casas, nem mesmo mandarem as crianças para trabalhar. Foi então que todos exigiram uma providência do rei, que lembrou de um misterioso flautista encantador de bichos, pragas e outras coisas mais. Por ordem do rei, o flautista chegou à cidade e prometeu acabar com a infestação de ratos desde que os moradores se juntassem para lhe pagar 1000 moedas de ouro. Ninguém pensou duas vezes. Todos concordaram imediatamente, e assim o combinado foi feito. O flautista começou a tocar a sua flauta e os ratos foram andando atrás dele, hipnotizados, até caírem todos num lago bem distante de Hamelin. Todos pularam e cantaram de alegria. A peste dos ratos havia terminado e a vida das pessoas começou a voltar ao normal. As crianças já podiam voltar a trabalhar e enriquecer o bolso dos comerciantes. Quando o flautista resolveu pedir a sua recompensa, os moradores se negaram a pagar as 1000 moedas de ouro. Disseram que o flautista não merecia tanto dinheiro por tocar apenas uma música. Deram-lhe apenas um pacote com 40 moedas e o expulsaram da cidade. O flautista ficou muito revoltado com aquele povo ingrato e lembrou que eles exploravam as crianças no trabalho. Então voltou a Hamelin durante a noite, tocou a flauta novamente, só que dessa vez para encantar as crianças e levá-las embora para um lugar que pudessem brincar, estudar e receber amor de outras famílias que cuidassem melhor delas. E aí, pessoal, gostaram dessa história do flautista de Hamelin? Vamos então agora responder às nossas atividades referentes a esse texto. Então, nós vamos ler as questões e você vai escolher a resposta correta para cada uma delas, tudo bem? Número 1. Por que a cidade de Hamelin sofreu uma infestação de ratos? Nós temos as opções.
Os moradores não tinham higiene muito boa? Ou os moradores não cumpriam suas promessas? Responde aí no seu caderno, escolhe a resposta correta e agora vamos para a número 2. O que a falta de higiene fez com os moradores de Hamelin? Temos as opções. Eles enriqueceram com o trabalho das crianças? Ou eles passaram a ter doenças transmitidas pelos ratos? Qual a resposta correta? Anota aí no seu caderno e vamos para a número 3. Para evitar a transmissão da doença, o que os moradores tiveram que fazer? Temos as opções. Tiveram que ficar em suas casas? Ou eles tiveram que mandar apenas as crianças para o trabalho? Qual a resposta certa, pessoal? Anota aí no seu caderno, depois vamos para a número 4. O flautista prometeu acabar com a infestação dos ratos. Quanto ele cobrou pelo serviço? Temos as opções. Ele cobrou 40 moedas de ouro ou ele cobrou 1.000 moedas de ouro? Anota aí a sua resposta no caderno. Depois vamos para a número 5. Por que os moradores não cumpriram o combinado de pagar o flautista corretamente? Temos as opções. Porque o flautista tocou apenas uma música ou porque os moradores estavam pobres? Escolhe a sua resposta, anota no caderno, depois vamos para a número 6. O que o flautista fez depois de ser enganado pelos moradores? Temos as opções. Ele tocou a flauta e levou as crianças embora para um lugar melhor, ou ele tocou a flauta e trouxe de volta todos os ratos? Qual a resposta correta? Anota aí no seu caderno. E por último, temos a número 7. Infelizmente, a gente não consegue acabar com o coronavírus num passe de mágica, igual fez o flautista de Hamelin com os ratos. Mas nós podemos combater essa doença de outras maneiras. Como? Cite algumas maneiras, então, para a gente acabar com essa doença do coronavírus. Pessoal, então, depois que você responder todas essas questões, tira uma foto da sua atividade, manda para mim lá na plataforma ou então pelo WhatsApp, tá bom? Se você tiver dúvida, pode me procurar. Tchau, tchau, pessoal, até mais!